proceda a leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Projeto de lei número 94/2021 dispõe sobre a criação do Programa Emergencial Fortalecendo a Cidadania. Não. 94 não. Já foi, desculpa. 95? A primeira votação. Esse aqui, Laís, esse aqui, 94. 94 é da primeira votação. Pode continuar. Projeto de lei número 95/2021 dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em conformidade com o regimento interno desta Casa, o projeto de lei número 95/2021 é considerado objeto de deliberação. Em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Carlos Gainer. Boa noite, senhor presidente, público que nos acompanha via internet, público presente, nobres vereadores. Gostaria de solicitar o projeto lei 95/2021, 96/2021 e o 98/2021 fosse votada hoje em única discussão e votação, com os pareceres das comissões do intervalo. Submeto ao plenário o requerimento verbal do nobre vereador Roberto. Submeto ao plenário o requerimento verbal do nobre vereador Luiz César Pedro Longo, do nobre vereador Roberto Carlos Gainer, para que as comissões competentes deem seus pareceres e que os projetos de lei citados pelo nobre vereador sejam incluídos na ordem do dia da presente sessão, para única discussão e votação. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o pedido verbal. Solicito ao senhor secretário que inclua o mesmo na ordem do dia. Projeto de lei número 96/2021 dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação extra Tem que ler, pode ler. para o mês de dezembro de 2021 aos servidores e funcionários municipais e da outras providências. Projeto de lei número 98/2021 retifica o dispositivo da Lei Municipal número 3.774, de 9 de dezembro de 2021, da outras providências. Indicação número 90/2021, da vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes. Senhor presidente. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminhe-se a indicação número 90/2021 ao senhor prefeito municipal. Autoria da vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes. Senhor presidente, não há mais matéria. Como não há mais matérias para o expediente, passamos à eleição da mesa diretora e das comissões permanentes para o ano letivo de 2021. Comunico aos senhores vereadores que os nomes de alguns vereadores não constam na célula de votação, visto que o artigo 11 do Regimento Interno proíbe a redução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente e no inciso 1º do artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Diz que o vereador que exerce a profissão de advogado fica impedido de ocupar os cargos da mesa diretora do Poder Legislativo e seus subsídios legais, por ser incompatível com o exercício da advocacia. Solicito a vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes, primeira secretária, que distribua aos senhores vereadores as cédulas de votação e a escolha dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Chavantes, no ano legislativo de 2021. Os senhores vereadores deverão indicar para cada cargo o nome de seu candidato, solicitando aos senhores vereadores que depois analisem a lista de presença e a cédula depositante no voto à urna e colher assinaturas da presente e aguardar a votação. Pode entregar? Está tudo assinado aí? Tem que pegar a assinatura primeiro, né?
Todo mundo já? Convido os nobres vereadores Juraci Rodrigues e José Ricardo Nabeiro para fazer a escrutição dos votos proceder à apuração. Não, esse papel pode deixar lá. É só para verificar. Nome do vereador votante: Luiz César Pedro Longo. Para presidente, Luiz César Pedro Longo. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Roberto César Gomes Soares. E para segundo secretário, José Ricardo Nabeiro. Nome do vereador votante: José Ricardo Nabeiro. Para presidente, Luiz César Pedro Longo. Para vice-presidente, Roberto Carlos Gaino. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. Para segundo secretário, José Ricardo Nabeiro. Nome do vereador votante: Daniel Benizário de Oliveira. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: vereadora Michele Batista do Nascimento Lopes. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeira secretária, Rafael Lopes Garcia. E para segunda secretária, Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: Maicon Henrique Brizola. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: Roberto César Gomes Soares. Para presidente, Luiz César Pedro Longo. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, José Ricardo Nabeiro. Nome do vereador votante: Roberto Carlos Gaino. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, José Ricardo Nabeiro. Nome do vereador votante:
Rafael Lopes Garcia. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante, Juraci Rodrigues. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia. E para segundo secretário, Michele Batista do Nascimento Lopes. A mesa eleita para o ano legislativo de 2022 é a seguinte. Para presidente, Daniel Benizário de Oliveira, com 6 votos. Para vice-presidente, Maicon Henrique Brizola, com 8 votos. Para primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia, com 8 votos. Para segundo secretário, Michele Batista do Nascimento Lopes, com 5 votos. De acordo com a votação, dou posse aos eleitos para a mesa diretora da Câmara Municipal de Chavantes, para o ano legislativo de 2022. Comunico aos eleitos que ao mesmos assumirão os cargos em 1º de janeiro de 2022. Solicito à senhora Michele Batista do Nascimento Lopes, primeira secretária, que distribua aos senhores vereadores as cédulas para a votação das comissões permanentes para o ano legislativo de 2022. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que não poderão os cargos das comissões permanentes, que não poderá concorrer aos cargos das comissões permanentes, tendo em vista que os mesmos foram eleitos para os cargos de presidente e da mesa diretora da Câmara Municipal de Chavantes para o ano legislativo de 2022. No caso, Daniel Benizário, presidente. E de acordo com o artigo 50 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Pode distribuir. Vou ver que tem alguém falando alguma coisa no Facebook. Tá dando risada, certeza.
Convido os vereadores Daniel Benizário de Oliveira e Luiz César Pedro Longo para auxiliar na conferência dos votos. Convido o nobre vereador Maicon Henrique Brizola, então, para ajudar na conferência dos votos. Agora só vou ler os votos. Quem que votou aí? Deixa assim mesmo. Certo? Nome do vereador votante: Luiz César Pedro Longo. Para a Comissão de Justiça e Redação: José Ricardo Nabeiro, Juraci Rodrigues e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Luiz César Pedro Longo e Roberto César Gomes Soares. Esses votos para a Comissão de Finanças e Orçamento. Agora para a Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Maicon Henrique Brizola e Roberto César Gomes Soares. Para a Comissão de Cultura e Assistência Social: José Ricardo Nabeiro, Luiz César Pedro Longo e Maicon Henrique Brizola. Nome do vereador votante: José Ricardo Nabeiro. Comissão de Justiça e Redação: Luiz César Pedro Longo, Roberto Carlos Ganho e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: Luiz César Pedro Longo, Roberto Carlos Ganho e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Obras e Serviços Públicos: Luiz César Pedro Longo, Roberto Carlos Ganho e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Roberto Carlos Ganho e Roberto César Gomes Soares. Nome do vereador votante: Daniel Benizário de Oliveira. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Ganho. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Ganho e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo,
Maicon Henrique Brizola e Michele Batista do Nascimento Lopes. Tá bom assim ou quer que vai mais devagar? Nome do vereador votante: Rafael Lopes Garcia. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola e Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: Maicon Henrique Brizola. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia, Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola e Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: Roberto César Gomes Soares. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola e Roberto Carlos Gaino. Nome do vereador votante: Juraci Rodrigues. Comissão de Finanças e Orçamento: Juraci Rodrigues. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola e Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome da vereadora votante: Michele Batista do Nascimento Lopes. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviço Público: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola, Michele Batista do Nascimento Lopes. Nome do vereador votante: Roberto Carlos Gaino. Comissão de Justiça e Redação: Juraci Rodrigues, Rafael Lopes Garcia e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Finanças e Orçamento: José Ricardo Nabeiro, Michele Batista do Nascimento Lopes e Roberto Carlos Gaino. Comissão de Obras e Serviços Públicos: José Ricardo Nabeiro, Roberto Carlos Gaino e Roberto César Gomes Soares. Comissão de Cultura e Assistência Social: Luiz César Pedro Longo, Maicon Henrique Brizola e Michele Batista do Nascimento Lopes.
As comissões eleitas para o ano legislativo de 2022 serão assim compostas: Comissão de Justiça e Redação, Roberto César Gomes Soares, com 9 votos. Rafael Lopes Garcia, com 7 votos. Juraci Rodrigues, com 6 votos. Comissão de Finanças e Orçamento. E Juraci Rodrigues, com 6 votos. Comissão de Finanças e Orçamento. José Ricardo Nabeiro, com 8 votos. Roberto Carlos Ganho, com 8 votos. E Michele Batista do Nascimento Lopes, com 7 votos. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Roberto César Gomes Soares, com 9 votos. José Ricardo Nabeiro, com 8 votos. E Roberto Carlos Ganho, com 8 votos. Comissão de Cultura e Assistência Social. Luiz César Pedro Longo, com 9 votos. Maicon Henrique Brizola, com 8 votos. E Michele Batista do Nascimento Lopes, com 6 votos. De acordo com a votação, dou posse aos eleitos para as comissões permanentes da Câmara Municipal de Chavantes para o ano legislativo de 2021. Comunico que os membros eleitos deverão assumir os cargos em 1º de janeiro de 2022. Quero comunicar aos membros das comissões permanentes também que deverão se reunir para escolha do presidente, secretário e membro das referidas comissões, para serem registrados nos livros da Câmara Municipal. Dando continuidade à presente sessão, passamos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado ao comentário sobre a matéria lida, e ao grande expediente, que é dedicado aos assuntos de interesse público. Os senhores vereadores terão 2 minutos para realizarem suas inscrições. Primeiro Daniel, depois o Marcos. Daniel primeiro. Acha-se inscrito para fazer uso da palavra. Convido o nobre vereador Daniel Benizário de Oliveira para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, público Thiago Lázaro aí presente e todos que nos acompanham na internet. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por vocês depositar esse voto de confiança para mim. Eu não vou decepcionar nenhum de vocês. Deus na guia. A gente vai fazer, se Deus quiser, um excelente trabalho, assim como o Rafael fez neste ano. E, independente de quem votou para mim e quem não votou, a gente continua pelo objetivo de Chavantes. O que a nossa cidade precisa é unir forças para que ela se desenvolva. Aqui é um ato político, e tem o ato administrativo, e é essencial em tudo. Deus e o nosso trabalho desempenhado junto ao Executivo para Chavantes, somente Chavantes.
Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Acha-se escrito para fazer uso da palavra. Convido o novo vereador Maicon Henrique Brizola para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos, público presente e aqueles que nos assistem via internet. Quero agradecer a Deus em poder estar com vocês nesse fim de ano, em ter um recomeço. Quero agradecer todo o povo chavantense pela paciência, pelo amor, pelo carinho que tem pelas pessoas que estão aqui nesse lugar. E quero dar os parabéns para a mesa, para o presidente e para todos que votaram nessa noite. E eu não poderia deixar de passar de desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos. E eu estou extremamente feliz em poder acabar esse ano. A gente vem de uma ressaca de Covid. Acredito que o ano que vem será um pouco melhor. A gente vai ter mais atividades. A gente vai poder fazer coisas que nesse ano a gente não fez. Então, eu deixo aqui em público o meu sincero agradecimento a todos. E eu peço desculpa se eu não conseguir atender todas as necessidades que Chavante precisa, mas eu estou aqui, simples, humilde, e o próximo ano será muito bom para Chavante e para a nossa gestão. É só isso, senhor presidente. Também quero dar os meus parabéns para você, que a gente vê a sua correria, o seu dia a dia aí, parabéns, e só tenho o meu respeito. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, suspenda a sessão por 10 minutos. Você quer desenhar? Não vai dar tempo de a gente fazer a ficha toda. Você só desenha a bandeira. Ah, por quê? Porque a gente ainda tem que fazer a alfabetização fônica. A gente não vai estudar o mundo inteiro num dia só. A educação domiciliar, ela devolve à criança o prazer de aprender. Hoje na escola, quando um professor passa um trabalho, a primeira coisa que o jovem pensa é: isso vale nota? Então, não estudar para tirar uma nota boa apenas, mas para aprender. Então, ela devolve o prazer de aprender algo, o gosto pelos estudos. Me disseram isso antes que eu fizesse educação domiciliar, eu não acreditei, mas quando eu vi meus filhos querendo ficar mais tempo com o livro na mão, quando eu já tinha liberado eles da atividade, eu percebi essa inversão. Então, só quero mostrar para vocês aqui, para ilustrar a nossa história hoje. Nós vamos falar sobre a Rainha Victória, ó, lá de Londres. Aqui tem uma fotinho dela. Aqui tem uma foto melhor dela, ó. Olha que legal. Não. Ela reinou por mais de 50 anos lá na Grã-Bretanha. Nós, como pais, né, nós nos sentimos responsáveis pela educação que nós damos aos nossos filhos. Então, nós temos a opção ou de terceirizar a educação, ou de nós assumirmos esse papel como pais e nós passarmos um conhecimento para eles. A Escócia,
Nós temos um suporte, que existe um núcleo educacional, né, que tem aqui em Porto Alegre, que é uma escola de arte que é mantenedora desse núcleo educacional. Então eu tenho, digamos, uma pedagoga, né, que as crianças, eu faço acompanhamento com ela de 15 em 15 dias. Então ela me auxilia nesse planejamento. Como? Nós sabemos que temos que seguir uma grade comum curricular, né, que existe do governo, que é super fácil de seguir. França é aqui? Não, depois eu te mostro onde é que é a França. A França é bem embaixo da Inglaterra aqui, ó. Não sou professora. Então, em alguns momentos, senti realmente dificuldade e precisei de um profissional para que eu pudesse perguntar, né? Um profissional que estudou, que sabe, né? Ó, como eu posso chegar nela assim? Como eu posso chegar nele assim? Tá tendo dificuldade nesse ponto, né? Então, eu tenho hoje esse apoio pedagógico do núcleo, né? E eu recebo esse auxílio daí para o planejamento. Muitas flores. Ó, a dedaleira, que é uma que aparece aqui, ó, porque nessa foto nessa imagem a gente não consegue entender direito, mas ó, dedaleira, essa aqui, ó. Por que você acha que ela tem esse nome? Dedaleira? Uhum. Não sei. Uma coisa que a gente usa pra costurar e põe no dedo. A dedonha. A dedonha. É dedal. A nossa filha mais velha, que hoje tem 7 anos e meio, ela frequentou 3 escolas e a gente, nessa caminhada, foi se sentindo assim, que faltava algumas coisas, insatisfeito com algumas coisas em relação à educação dela, e a gente teve contato nesse período com a ideia da educação domiciliar, que a gente nunca tinha pensado em fazer isso anteriormente, e aí a gente decidiu fazer, porque a gente teria mais autonomia em relação à educação dela, o que ensinar, com que intensidade, de que maneira, em que horário, e de maneira também que os horários ficassem mais confortáveis para toda a família, não só para ela, que estava em idade escolar, mas para as irmãs também ficar mais confortável. Aqui? No dia seguinte. No dia seguinte, ele saiu novamente para o lugar onde os hebreus estavam trabalhando. Dois hebreus estavam lutando um contra o outro e um deles batendo no outro. A educação domiciliar também gera excelentes resultados acadêmicos. Mais de 35 anos de pesquisa mostram que esses jovens têm de 25% a 30% resultados acadêmicos melhores do que os estudantes de educação escolar. Estudos feitos no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa com esses jovens. Inclusive tem universidades americanas, várias conhecidas como Harvard, como Yale, entre outras, que esses jovens entram com notas e taxas mais altas, produz adultos seguros e com uma autoestima sólida. Existe na educação domiciliar alguns métodos ou filosofias de ensino dominantes, que no caso seria educação clássica, Charlotte Mason, e educação por princípios. Mas acho que a majoritária mesmo é a educação clássica, que é baseada nas 7 artes liberais da educação greco-romana, né, que é o trivium e o quadrivium. A Irlanda é aqui, ó, em cima aqui. O que a educação clássica fala? Que o ensinamento da criança ela pode ser dividido em 3 partes, né? 3 etapas. Então, a fase gramatical, que iria ali dos 5 anos até mais ou menos os 11 anos, que é a fase que os meus filhos estão. O João, eu acho que ele está um pouquinho até já, às vezes eu noto ele na segunda etapa, mas é a etapa das bases, é a etapa do conteúdo, é a etapa de tu conseguir assim fazer com que a criança tenha uma maior quantidade de leitura, de clássicos, de outras produções textuais, de ela ter acesso à informação. Por isso história pode ser começada com 6 anos sem problema nenhum, porque é a etapa que a criança absorve. Ela absorve data, ela absorve nomes, ela absorve tudo, né? É uma esponja. Então, aproveitar aquele momento até os 10, 11 anos para colocar as bases do ensino dela. E a Charlotte Mason é uma educadora inglesa do século XIX e o interessante é que ela trabalha todas as partes da criança, né? Ela fala sobre fisiologia, de 0 anos, desde o nascimento ela fala sobre a saúde da criança, sobre a fisiologia, alimentação, sono. Ela tem noções já naquela época de neurociência, então ela já fala como trabalhar o conteúdo para que ele seja significativo, para que a criança se lembre, para que ele seja vivo. E ela não trabalha com livros didáticos, ela trabalha com a ideia do livro vivo, porque um bom livro, um livro de literatura, ele é vivo, ele traz ideias
reais e a criança começa a aprender tudo a partir dos livros vivos. Então, que aí, que nem no livro, como o livro representa uma história, ali tem um mundo, né? Tem biologia, tem geografia, tem situações que as crianças estão vivendo, relacionais, né? Que os personagens vivem, e uma série de coisas que vão sendo abordadas. Essa história é sobre quem? Moisés. E ele estava onde? No Egito. Moisés, ele saiu para ver o povo, e aí ele viu um egípcio batendo no hebreu. E aí Moisés se casou com uma delas e teve 2 filhos que eu não lembro. Sim! Então, o nome do lugar onde Moisés fugiu foi morar Midian. O nome do pai das meninas é Jetro. Jetro. Uhum. E o nome dos filhos de Moisés é Gerson e Eliezer. Vamos olhar aqui no mapa onde é que fica Midian. Aqui. Ele saiu do Egito para Midian. Já aconteceu a história da sarça ardente. Que eu já sei. Agora, olha só, lembra que o que é isso aqui? É a rosa dos ventos. Muitas famílias protestantes têm determinados valores a partir das suas convicções religiosas, mas da formação familiar e da manutenção de certos valores familiares que poderiam, em contato com o mundo laico ou mesmo o mundo escolar, ainda que confessional, sofrer alteração e sofrer abalos naquela estrutura familiar. E disso então surge a ideia, a convicção de que o ensino doméstico, o ensino em casa, portanto o homeschooling, poderia ser uma alternativa para blindar, para proteger as crianças que em sua fase de formação poderiam ser expostas a valores, a vocabulários que não atenderiam aqueles princípios familiares. Então, só que nós temos um conflito com a legislação no país que veda essa prática porque a frequência à escola é uma obrigação legal. É uma demanda de setores religiosos que querem que as residências sejam espaço de formação das crianças e não a escola. Primeiro que parte de um preconceito do espaço escolar, da figura do professor e dos demais educadores, e submete ou a um pastor, a uma figura religiosa, ou aos próprios pais, a educação, a formação dessa criança. Para mim, isso é também ferir um dos direitos fundamentais da criança, que é o direito à educação. O acesso à escola, a gente lutou muito para que tivesse a universalização das escolas no Brasil, para que toda e qualquer criança, independentemente da sua religião, da sua crença, da sua raça, da sua classe econômica, pudesse frequentar os bancos da sala de aula. Para mim, isso é um retrocesso assim, sem precedentes na educação brasileira, que também parte desse fundamentalismo religioso e de um poder que os pais acabam exercendo sobre as crianças, porque são menores de idade e eles acabam fazendo o que quiserem com elas. Amém. Ajuda? O que você quer de ajuda? A forma como a gente enxerga o mundo, a gente enxerga através do cristianismo. É nossa responsabilidade diante de Deus a cuidar dos nossos filhos. Não que eu esteja dizendo que aquele que coloca no colégio, ele está cometendo algum erro. A questão é que é claro para a gente que é nossa responsabilidade, seja supervisionar num outro formato, ou seja, na educação domiciliar, cabe a gente cuidar disso. Quando a Rosa frequentava a escola, era pequena e ela falava pouco, né? Ainda estava no desenvolvimento da fala. E às vezes e ela entrava no carro e começava a perguntar: mãe, isso e aquilo. E outras coisas eu perguntava e ela não dizia. E uma coisa que me marcou muito nessa época foi tipo assim: quais são as perguntas que a minha filha está fazendo e quem está respondendo? Porque quando ela está num outro ambiente, são outras pessoas que estão respondendo. E quando ela está aqui, sou eu que estou respondendo, né? Agora a frase vai ser: Linéia e Silvestre viajaram para Paris. Bom, posso fazer a letra coitada? Não, é para fazer a letra normal, tá bom? A segunda etapa da educação clássica, que é a lógica, seria a criança tirar as suas conclusões, né? E conseguir distinguir já um argumento, né? O que eu estou lendo que é opinião, o que eu estou lendo que é fato.
né? Ela já consegue fazer essa assimilação, que daí isso aí é dos 12 aos 14 anos, claro que com algumas crianças um pouquinho antes, isso não é uma regra, né? E a última etapa, que seria já da adolescência ali, que é dos 14 aos 16, 17, que é a fase da retórica, que a criança pega tudo que ela assimilou, né, com o argumento que ela viu na fase de lógica, e ela começa a ter a persuasão de realmente assim distinguir as coisas. Decorrido o intervalo regimental, solicito o senhor segundo secretário que proceda à verificação do quórum dos senhores vereadores. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. José Ricardo Nabeiro. Presente. Juraci Rodrigues. Presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Marco Henrique Brizola. Presente. Michele Batista do Nascimento Lopes. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Roberto Carlos Gaino. Presente. Roberto César Gomes Soares. Presente. Como o quórum é o mesmo do expediente, dou por reaberta a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 05/2021, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 128, de 2 de julho de 2012, e equiparação da remuneração do cargo do contador da Prefeitura Municipal de Chavantes e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei complementar número 05/2021, em segunda discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 05/2021. Projeto de Lei Complementar número 06/2021. Retifica dispositivos da Lei Complementar Municipal número 089, de 10 de dezembro de 2005, e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei complementar número 06/2021, em segunda discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 06/2021. Projeto de Lei número 94/2021, dispõe sobre a criação do Programa Emergencial Fortalecendo a Cidadania. Submeto ao plenário o projeto de lei número 94/2021, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em segunda discussão em única discussão e votação, o projeto de lei número 94/2021. Projeto de Lei número 95/2021, dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei número 95/2021, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação, o projeto de lei número 95/2021. Projeto de Lei número 96/2021, dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação extra para o mês de dezembro de 2021 aos servidores e funcionários municipais e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei número 96/2021,
em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 96/2021. Projeto de lei número 98/2021. Retifica dispositivo da Lei Municipal número 3.774, de 9 de dezembro de 2021, e da outra providências. Submeto ao plenário o projeto de lei número 98/2021, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 98/2021. Senhor presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento das explicações pessoais. Senhores vereadores, terão 1 minuto para as suas inscrições. Daniel, você quer vir aqui para mim lá na tribuna? O que você acha? Convido o nobre vereador Daniel Benizário de Oliveira para assumir a mesa como presidente. Convido o nobre vereador Rafael Lopes Garcia para fazer o uso da tribuna. Bom, senhores vereadores, público que nos acompanha via internet, primeiramente, né, hoje é o último dia oficial, né, como presidente da Câmara Municipal desse ano de 2021. Eu acho que o agradecimento é a Deus, né, e depois disso a vocês que estão aqui, os outros 8 vereadores que sempre me apoiaram, em praticamente todas as minhas decisões aqui dentro da Câmara. Não tenho nada para falar de ninguém, sim agradecer a todos pelo apoio. A gente sabe que opiniões diferentes é normal, isso é uma democracia, a gente sempre tem mesmo, mas o meu sentimento é de gratidão, sentimento de dever cumprido, e dizer, né, também, né, desejar, né, para o Daniel, para o próximo ano, né, que tenha sucesso na sua gestão como presidente, e os demais vereadores que foram eleitos nas comissões permanentes também, que desenvolvam um grande trabalho e que traga que todo esse benefício seja para a nossa população de Chavantes e também do distrito de Irapé. Mas também eu queria agradecer, deixar um agradecimento aqui especial para a Sandra, para a doutora Laís, porque não foi fácil aguentar eu esse ano aqui dentro da Câmara, de 8 horas da manhã, vou embora 1h, 1h30 já estou de volta, serviço, correndo atrás das coisas, buscando alternativa para a gente melhorar a situação do nosso prédio e a situação de tudo, de uma forma geral. Uma busca também bastante intensiva minha em relação a recursos. Agora, na sexta-feira, estive junto com o deputado Giga Peixoto. Na semana passada também, como disse na sessão, um recurso para a Praça do Irapé de 400 mil, agora mais de 300 mil com o Giga Peixoto. Tem a questão da vicinal,
também que já está em licitação, que é do Adalberto, que a gente teve lá 2 ou 3 oportunidades em São Paulo. E também parabenizo vocês, também todos que aqui estão, que conseguiram seus recursos aí, Mota, Madalena, Jefferson, Renata, Fernando, o Vinícius Carvalho, César, o Mota, enfim, o Ricardo também novamente, Madalena, que vem agora indicando esses recursos lá para o nosso município. Então, dessa forma, eu parabenizo vocês também pelo trabalho e agradeço mesmo, de coração, né, vocês aí por ter dado suporte também, porque a gente sozinho não é nada, a gente não é ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sempre falo isso, que em todas as minhas decisões que eu venho tomando, desde o primeiro dia que eu entrei aqui nessa Casa de Leis, foi sempre comunicar aos vereadores das minhas decisões. E também, eu falei da Sandra e da Laís, também não posso esquecer do Luiz, né? Que o Luiz, mesmo nesse que a gente passou um período difícil aqui durante o ano, a gente teve sessões online, essas coisas tudo, não poderia deixar de agradecer o Ives, que todos os dias está aí, de dia, de noite, às 8 horas da noite, estou ligando para o Ives, tem coisa para fazer e tal, e a gente numa correria intensa. Também não posso deixar o meu agradecimento ao nobre vereador Aldemir de Doné, que também me apoiou desde o primeiro dia, quando assumi aqui, ele sempre ficou do meu lado, nas minhas decisões, me procuravam para questionar assuntos. Então, é uma pessoa que eu vou levar no meu coração para o resto da vida, porque acho que a vida é assim, é feita de gratidão. A gente tem que ter gratidão pelas pessoas e ser justo, né, com tudo, né? E também, eu falei do Luiz aqui, né, do Luiz Gimenez e todo o pessoal que deu suporte, porque deram bastante suporte para mim aqui. Eu sei que são uma pessoa meio complicada. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero fazer e as coisas não saem de acordo, eu fico nervoso, sou ansioso, mas de todo o coração agradeço todo o pessoal aqui da Câmara que nesse ano me aguentou, me aturou aqui, porque não é fácil. E então, dessa forma, eu quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer o prefeito, o vice-prefeito também, que vem nos atendendo lá da maneira deles lá, né, da forma deles, porque 9 vereadores não é fácil, né? Então, dessa forma, eu agradeço todo mundo e vamos continuar nosso trabalho firme, né? Tem 3 anos aí pela frente, vamos buscar. O novo vereador Robertinho está aí, entrou esse ano com a gente, já está correndo atrás das suas coisas, fazendo seu trabalho também aí. Então, assim, eu parabenizo ele também, né? Porque a gente não é fácil, né, pegar um negócio já andando e entrar e buscar recursos que a gente está buscando, viajando, tentando, né, fazer o seu trabalho da sua forma aí e assim buscar os recursos para a nossa população. Então, deixo aqui, né, esses agradecimentos a todos vocês aí. Espero não estar esquecendo de ninguém, rapaz, porque é complicado, né? A gente tem apoio de tanta gente, graças a Deus, bastante gente apoia a gente é ouvido, graças a Deus, porque a gente perfeito não é, mas graças ao bom relacionamento que a gente tem com todo mundo, então a gente consegue esse bom relacionamento com todos. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, desejar também para a nossa população e convidar os senhores para a inauguração na sexta-feira, 10 horas da manhã, que a gente vai fazer essa inauguração da rampa de acesso, a entrada da Câmara, também a lavanderia que não está em conclusão ainda, porque está com umas coisas ali, está com umas coisas para terminar ainda, a pintura, né, dos lugares que foi feito, da garagem lá. Então, a gente vai fazer uma inauguração aqui e também fazer a devolução do 10º. Todos vocês estão convidados para estar junto comigo aqui, né? Acho que o prefeito também vai estar presente aqui. Seria legal todo mundo comparecer, né, mostrar uma união da Câmara em relação a isso. Será nas 10 horas da manhã. Como fiz na gestão passada, não tenho essa vaidade de querer chegar aqui e botar o peito na frente, aí eu fiz sozinho, não é assim, sem vocês eu não sou nada, entendeu? Sem vocês eu não sou nada. Eu acho que é isso que é o bacana. Eu sempre fui um cara fui comunicativo, todos que me procuraram, eu sempre estive aqui para ouvir, né? E às vezes mesmo não concordando, mas sempre dei minha opinião. Eu acho que é dessa forma que eu conduzi minhas coisas até agora e é assim que eu vou conduzir durante esses 4 anos para frente aqui. Eu quero que Deus abençoe todos vocês, que abençoe a nossa população, que nossa população tenha um Natal mais feliz do que os outros 2 que passou, que foi 2 anos muito difíceis. E eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento a todo o apoio que a gente recebe da nossa população e que tenha um Natal repleto de alegria, né, e realizações para todo mundo, tá? É isso que eu queria falar, já estou falando demais aqui. A Sandra já está até chorando lá dentro, coitada. Então, eu vou parar de falar e
E é isso aí. E boa sorte para a mesa o ano que vem, e nas comissões permanentes. E da minha parte é só isso também, viu? Convido o nobre vereador Rafael Lopes Garcia para recompor a mesa como presidente. O gostinho o restinho. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de janeiro de 2022. Janeiro aqui eu li é fevereiro. Desculpa, gente, é fevereiro, tá? Janeiro, 1º de janeiro é dia de ano novo, né? Então não tem como. Mas se precisar a gente vem também dia 1º aqui, não tem preguiça não. Então convoco os senhores vereadores para uma sessão no dia 1º de fevereiro de 2022, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes. Dou por encerrada a presente sessão.